Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E na aula de xadrez de hoje a gente já começou a aprender a defesa Berlim. Só que a gente sabe que a defesa Berlim ela tem uma fraqueza ali que é o peão dobrado. E a gente tem que aprender como a gente vai se aproveitar verdadeiramente dessa vantagem. Como a gente vai destruir essa defesa Berlim, como a gente vai fazer para vencer as partidas mesmo quando o adversário tem uma fraqueza pequena, como é o caso do peão dobrado. Por exemplo, aqui é um exemplo seguindo a mesma estrutura de peões da defesa Berlim e pensando que a gente precisa vencer o jogo de brancas, ok? A gente precisa aproveitar as vantagens que a gente tem e a gente precisa saber qual é o caminho, né, para poder vencer essa partida depois que a gente já trocou tudo, por exemplo. Imagina que trocou tudo, não moveu mais nada, né, um final hipotético, mas para a gente analisar qual é o caminho que a gente pode ter para vencer essa partida. Então vamos lá. A gente começa com rei E2, rei E7, rei E3 e rei E6. Qual é a ideia? A ideia é a gente conseguir tomar realmente as casas centrais. Se a gente consegue tomar as casas centrais e consegue atacar aquela fraqueza do peão dobrado ali na ala da dama, né, a gente vai conseguir a vantagem para vencer essa partida. Então se ele joga aqui, se eu jogo, por exemplo, aqui F4, eu estou trabalhando com essas ideias. Estou trabalhando com a ideia de jogar ali em G4, de avançar em F5 e de trazer o meu rei para D4. As pretas podem combater essa ideia jogando C5, tentando me atrapalhar. E agora C4 acaba com o contra-jogo, mesmo jogando no lado mais fraco das peças brancas. Que a gente tem 3 peões contra 4 peões, só que C4 a gente consegue anular as peças pretas de uma vez. Elas podem jogar C6, a gente joga A4, B5, B3 e aqui a nossa estrutura de peões está melhor do que a estrutura de peões das pretas. Por quê? Porque na continuação desse jogo, ele pode jogar F6, a gente joga A5, ele pode jogar B4 e a gente joga G4. Aqui existem algumas opções para as peças pretas. Ele pode jogar H6, ele pode jogar G6 e ele pode jogar G5. Imagina que ele joga H6. Se ele joga H6, a gente dá o cheque com F5, rei E5, H3, rei D6, rei F4, percebe que a gente está tentando construir o caminho mesmo ali para o avanço de H4, do avanço de G5 e para posteriormente um avanço ali de E5, né, podendo capturar. Ali o rei ele está protegendo, então a gente tem que tomar um cuidado extra. Que seria, se rei E7, a gente já tem o momento para fazer isso, mas se rei D7, a gente também consegue avançar. Ele não pode avançar o outro peão, né? Ele está com todos os peões presos, ele precisa mesmo mover o rei. E aí é o momento para a gente jogar E5. F toma, E5, cheque, rei toma, rei E7, H4, rei D7, a gente pode jogar G5, se G5, peão toma, rei E7, F6 cheque, toma, rei F7, a gente tem o caminho livre ali, ó, para entrar na ala dos peões dobrados e conseguir capturar tudo. Vitória das peças brancas. Se a gente joga F6, também é a mesma ideia. A gente quer passar o rei ali, conseguir capturar aqueles peões, conseguir destruir aquela ala e vencer a partida do mesmo jeito. Mudou o lado, mas a vitória vem da mesma forma. Isso com H6. Se G6, a gente joga F5 cheque. E agora, se peão toma, rei E5, H3, H6, H4 e se H5, peão toma, rei toma F5 e a gente está com caminho livre, né, para subirmos o nosso peão. Se ele joga rei D6,
a gente entra com rei F4. E a gente também tem essa vantagem aí pelo avanço do peão de G, né? Se H5, G toma H5, também do mesmo jeito. E também, quando a gente ataca com F5, ele pode jogar rei F7. Se rei F7, peão toma F6, H toma G6, perdão. E H4 a gente também tem o caminho para a vitória tranquila, aí com o nosso rei entrando em F4 e com o avanço de H4 como possibilidade também para a gente conseguir dominar essa partida. Quando ele joga, por exemplo, para F7, peão toma, beleza? E agora faltou uma opção, certo? Que foi G5. Quando ele joga em G5, a gente pode jogar em E5. Se a gente jogar em F5, o rei entra em E5 e ele consegue alternar entre essas duas casas. Empate, né? Eu criei uma fraqueza para mim. Então eu não vou atacar F5 agora. Eu vou jogar E5. Por quê? Se o peão toma F4, o rei toma F4. Rei toma em E5, cheque. E agora quando eu jogo em E4, a ideia é a mesma. Destruir a ala onde temos o peão dobrado e continuarmos o avanço de H, H4, H5 e depois em G, o peão de G4 vai para G5 e G6. Então se ele joga em H6 agora, por exemplo, H4, resolve, rei F6, G5 cheque, H toma com cheque, ele precisa capturar e quando ele captura eu ganho o caminho inteiro para destruir a ala dos peões dobrados, a ala do rei. Rei D6, rei F4, rei toma C6, rei E4, rei toma C5, rei D3, rei toma B4, rei D4. E agora é interessante pensarmos em duas opções. Se a gente joga C5 direto, rei D5, a gente perde um peão. Agora, o certo é fazer o triângulo com o rei para poder ganhar tempo. A gente joga primeiro o rei em A3 e prepara o triângulo. Vocês estão vendo o triângulo bonitinho? A gente vai fazer um zug-zwang aqui. Rei C5, rei A4, rei D4, rei B4, rei E5 e agora a gente está na posição certa para poder avançar. Rei C5, a gente tem um caminho mais tranquilo para a vitória, porque a gente tem tanto o avanço do peão para B4 e depois para B5, como o caminho do rei para capturar o peão de A6. E essa é uma das maneiras de você se aproveitar desse final contra a defesa berlinesa, berlinense, Berlim, né? De toda maneira. E a gente se aproveitar mesmo das pequenas desvantagens como um peão dobrado. Se a gente chega no final contra um peão dobrado, essas são algumas das possibilidades. Claro que existem outros pormenores, né? Outros detalhes, e a gente vai começar a abordar alguns deles nas nossas próximas aulas de xadrez. Vamos juntos!